E aí, já ouviu essa história aqui? Meu nome é Camila Barcelos, sou professora de Lady Style e criadora do método Donas do Salto. Esse método que está aqui para te ajudar a dominar o salto alto e arrasar na sua autoestima e autossegurança também. Então vem comigo para eu te contar esse babado. Meninas, eu vou contar para vocês o início do Lady Style na minha vida, tá? De maneira um pouco mais resumida para esse vídeo não ficar muito longo. Mas é uma história interessante, Eu comecei a dar aulas de dança de salão, já tem bastante tempo isso. Hoje em dia não dou mais, tá? Só pra deixar claro, quem não tá sabendo, inclusive, vai ficar sabendo nesse vídeo. Mas, enfim, eu dava aula de dança de salão há uns anos atrás. E aí a parte só da dama, né, me interessava muito. Não só porque eu era dama, né, na dança de salão, mas porque, enfim, eu senti uma necessidade dentro de mim de estudar mais essa parte e tal. E aí, enfim, fiz aulas de outras modalidades também, não vem muito ao caso essa parte, mas o que eu queria trazer para vocês aqui é que uma coisa que eu falo muito, inclusive, com as minhas alunas, antes de ficar bonita, tá? Antes do seu movimento ficar bonito, ele vai ficar feio. Por quê? Porque você passa por um processo de autoconhecimento, inclusive, do seu próprio corpo. Né? Você precisa conhecer o seu corpo, como ele vai se encaixar naquele movimento, naquele desenho, como que ele reage também à movimentação nova, né, que ele está aprendendo. Então é um processo, sim, eu passo por esse processo até hoje, é um processo que não tem fim, é um processo muito gostoso, inclusive, de fazer, desde que você tenha um entendimento, né, com relação a isso. E aí eu estava no início do meu estudo com relação a movimentações novas, como eu falei, eu fiz outras aulas, né, de outros ritmos, e até no meu processo de descoberta também, independente das aulas que eu estava fazendo, do meu próprio corpo, né? Porque eu sou muito magra, por exemplo, né? Então, na minha visão, tá? No meu olho, não era todo o desenho de perna que ficava bom na minha perna. Então eu fui estudando cada vez mais, né, para poder me aprofundar, e aí não ficava bonito. Hoje em dia já tem um encaixe, né, vocês já estão vendo aí um processo um pouco mais evoluído, mas lá atrás não era. E aí as pessoas riam muito de mim e nem faziam tanta questão assim de disfarçar, sabe? Algumas sim, outras não. As pessoas riam de mim, as pessoas tiravam sarro da minha cara, faziam piadas, falavam da minha magreza. Isso aí sempre falou, na verdade, desde que eu era criança. Me lembro na escola, o pessoal ficava me zoando muito por causa do meu corpo, né? Hoje em dia esse negócio chama bullying, né? Na minha época eu nem sei se tinha esse nome, mas na minha cabeça de criança não tinha. Mas enfim, e aí, enfim, sempre de uma maneira sempre muito negativa. Claro que isso me machucava, claro que isso me feria. Se eu falar que não me feria, não me maltratava, é uma mentira. Mas o que tinha dentro de mim ainda era muito grande e muito forte. Então o que me maltratava era isso, era um nível alto, mas o que me fazia continuar era mais alto ainda o nível. Então eu ia aos trancos e barrancos sabendo que eu ia ser alvo de muita piadinha, mas eu ia assim mesmo. E fui desenvolvendo até o ponto que um dia me chamaram para dar aula de Lady Style. E aí eu falei, eu até assustei porque eu não estava esperando por aquilo, né? Eu tinha levado vários nãos assim antes, não só com relação às piadinhas, mas algumas tentativas aí de sondar uma turma e não estava rolando. Aí me chamaram para dar aula de Lady Style, né? Uma outra pessoa. E aí eu falei, uou! Eu não estava preparada, assim, psicologicamente. Eu achava que eu ia demorar muito mais tempo para assumir uma turma de Lady Style, e aí o convite acabou vindo muito antes, assim, do que eu estava esperando, assim, do que eu achava que iria acontecer. E aí eu fui, abri algumas turmas, começou a dar movimento nas turmas, sim. E aí depois de um tempo eu via que o método, que na época não era método Donos do Salto ainda, tá? Só pra deixar claro. Eu precisava trabalhar algumas coisas, quesito de didática mesmo, metodologia e tal. E aí eu fechei as turmas. Fechei todas. Enfiei no estudo, aula online, trocava ideia com quem sabia bem mais que eu e que eu me inspirava. E aí fui. E reabri as turmas. Depois de alguns meses, acho que uns 3 meses mais ou menos, que eu me aprofundei muito para estudar, mas muito, gente, 24 horas por dia. Não tinha final de semana, feriado, eu tava só estudando. E aí reabri, se eu não me engano mesmo, depois de uns 3 meses, reabri as turmas.
E hoje eu tenho fila de espera, né? Lista de espera para as minhas turmas. As meninas brincam que minhas turmas é tipo concurso público, assim, tem mais candidato do que vaga. Então, pra mim é uma superação o Lady Style, ele tem sido cada vez mais. Agora, ano passado, né, em 2020, eu comecei a colocar ele na internet e tem chamado sim a atenção, graças a Deus, das mulheres, né, o método. Então, é claro que é um processo, ele ainda está desenvolvendo. Aqui na internet eu sou um bebê ainda, mas eu quero demais levar o método para outras pessoas, porque semanalmente eu vejo as minhas alunas cada vez mais desenvolvendo no presencial. As alunas que já adquiriram o curso Donas do Salto, semanalmente eu também vejo muita evolução, de uma semana para outra, simplesmente por conta do método. E o método atende tanto presencial quanto online, é o mesmo método. Eu só adapto, né, para o presencial e para o online, porque tem adaptações, mas é o mesmo método, é a mesma metodologia. Então, ver a reação, né, a evolução das minhas alunas, semanalmente elas me mandam mensagem falando de conquistas. Eu chego a me arrepiar, assim, eu vou parar de falar sobre isso, senão eu vou chorar. Mas, enfim... Essa é a minha história do Lady Style, na verdade é o início da minha história no Lady Style, tem muita coisa ainda por vir, principalmente nesse ano de 2021, e eu quero muito saber de você aqui nos comentários, me conta uma história de superação que você teve, ou com relação ao Lady Style ou não, ou na sua vida mesmo. Eu quero muito trocar essa ideia com você, me conta aqui pra gente poder interagir mais, eu conhecer um pouquinho mais de você também, tá? Um beijo! E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu curtir pra mim, por favor, que me ajuda tanto. Agora sim, um beijo e até o próximo vídeo.